já denunciava questões sobre maçonaria em igrejas tradicionais, né? E hoje nós estamos denunciando uma ideologia totalmente marxista. Não tenha quem me convença que o feminismo não é marxista. Se você pegar a palavra empoderamento, como o Marcos Alves já mencionou aí, o empoderamento nada mais é do que um movimento político, que ele quer que, a princípio, é muito bonito. O feminismo ele vem com uma forma muito linda. É igualar as mulheres aos homens. E biologicamente isso é impossível. Quer ver uma coisa? Você vê aí nos esportes mulheres disputando com homens biológicos, mas só porque eles se sentem mulheres, eles estão lá nesse esporte. Agora você não vê uma mulher que se sente homem indo lutar um UFC, né? É sempre ao contrário. É um homem biologicamente que se sente uma mulher que vai lá, entra num ringue com uma mulher biologicamente e assim faz aquele velho assassinato. Uma luta desleal, né? Uma luta desleal. Eu quero falar uma frase de uma autora que ela é muito importante para o feminismo e ela resume todo o meu sentimento pelo feminismo. Ela diz assim, o nome dela é Constanza Miriano. E ela diz assim: por que que agora que a gente já conquistou tudo, a gente já tem tudo, a gente já tem salários iguais, a gente já tem autonomia, a gente saiu dos nossos lares, deixou nossos filhos jogados aí a qualquer jeito, ou então nem temos filhos, porque nós somos tão infelizes, porque nós continuamos infelizes, ou seja, ou somos ainda mais infelizes do que éramos ao tempo atrás. Então ela resume o meu sentimento. É, o, tem um pastor, se eu não me engano, o nome é pastor Wurbrand. Ele sofreu lá naquela cortina de ferro do comunismo, lá na União Soviética, e ele foi torturado por diversas vezes, né? E ele via que um dos grandes planos do marxismo era acabar com a família. E como é que você acaba com a família? Não tem como você acabar com a família, não tem. A família é algo que vai se perpetuar. Só que aí, muita gente diz assim, né? Comunista é tudo burro, mas não é. Comunista, ele é o ser mais pensante que existe, porque ele pensa a longo prazo. Nós temos a exemplo aí a escola de Frankfurt, né? Depois a gente vai adentrar nisso aí, que não é o tema agora, mas imagine que se ele acabasse com a família, ele teria o que queria. Ele se perpetuaria no poder. Então, uma dessas maneiras foi de colocar a mulher, tirar ela do conforto do lar, dos afazeres com os filhos e trazer os filhos dessas mulheres para que o governo cuidasse. Esse sistema que nós temos hoje de escola é um sistema totalmente marxista. Ele tem seu filho o dia inteiro para ele implementar o que ele quiser na cabeça dele. Por que a educação do seu filho não é feita em casa? Porque hoje se luta tanto para que um pai e uma mãe não possa educar seu filho na sua casa. Como nós ouvimos falar do homeschooling. Então, isso foi uma grande vantagem que o marxismo teve e acabou com a vida das mulheres. Eu vou adentrar rapidamente em duas teólogas feministas, né? O feminismo, nós sabemos que ele se deu em três ondas. A primeira onda era um ato mais, não vou dizer revolucionário, mas um ato de elas tentarem ganhar a atenção. E elas conseguiram. Então, a teóloga Isabel Heard, ela acreditava que a crença em um Deus era totalmente separatista. Ou seja, ela queria que as pessoas acreditassem em Deus, mas não nesse Deus que nós imaginamos, como o Marcos falou, Jesus Cristo, né, que veio aqui na Terra, mas sim que Deus fosse uma mulher, na forma de uma mulher. E ela diz assim, ó, a fé e a prática cristã são necessariamente destrutivas para a maioria das pessoas no mundo, na medida em que são cimentadas na insistência que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos. Ou seja, para ela, Jesus Cristo não é o Salvador. Né? Então, isso ocorre de um jeito muito explícito. Só que as mulheres de hoje em dia, como elas ganharam o campo de trabalho que deveria ser do homem, hoje ela ocupa um lugar e esse lugar ela vê que é
uma disputa totalmente desonesta. Por quê? Porque imagine como você está lá, você vê que o homem no trabalho, ele não tem que ser só bom, ele tem que ser o melhor. E quando a mulher chega no campo de trabalho e vê isso, aí ela volta lá para aquela frase da escritora que eu citei: "Nós éramos nós agora conseguimos tudo, mas somos infelizes ainda". Então esse aí é um dos primeiros comentários que eu quero deixar aqui. A segunda teóloga, na verdade ela não é teóloga, ela é uma feminista declarada, Kate Elliott, né, e ela frisava o seguinte, ela diz assim, abre aspas: "Cristianismo é e sempre foi antiético à liberdade e à igualdade das mulheres, pois é o patriarcado manifesto, dominado por homens, criados pelos homens para proteger e perpetuar seu poder". Então, ela está dizendo aí que os homens criaram o cristianismo e eles se perpetuam no poder, porque para ela o patriarcado é o mal do mundo. Então, com esse meu primeiro comentário, eu deixo bem claro para as mulheres cristãs e principalmente as adventistas, não caiam nesse engodo político e marxista, porque você vai se dar mal. E depois eu vou explicar por que vai se dar mal.